tomara que dê tudo certo. Pode começar. Ótimo. Meninada, boa tarde, Ana, Tereza, que está na lida aí, né? A gente tem um contato há bastante tempo, a Érica, que eu estou conhecendo agora, professora Luciana, que está aí disponível para a gente nesse momento. Assim, agradecer primeiramente, em nome do Colégio Caetano, a vocês, tá? Essa oportunidade né, altruísta, genuína, realmente, de dispor, né, um tempo para trocar ideia com os nossos alunos a respeito de uma temática tão importante, tão fundamental, e certeza que os nossos alunos vão absorver muita coisa boa aqui, né? Então, o contato com o meio acadêmico é importante, com uma linguagem, com pessoas que trabalham diretamente, né, essas temáticas em um nível, né, de educação superior. Então, assim, é uma oportunidade de ouro, a gente fez questão de agarrar ela e agradecer muito a vocês mais uma vez, tá? E abrir para que vocês procedam aí com o andamento da nossa live. Nós que agradecemos, Maurício, aí, em nome da PUC Minas, a gente agradece demais, né, a você, ao Colégio Caetano, aos alunos pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a primeira, né, live do PUC com você. E, com certeza, nessa semana ainda teremos mais 3 e faremos outras. Com certeza, esse projeto aí só se multiplicará com o Colégio Caetano. Hoje teremos, né, o tema, a professora Luciana Kindia está conosco, né, a Érica também da minha equipe está conosco também, e hoje o tema é feminismo e cultura digital. Então, a professora Luciana fará a exposição, aí em seguida a gente vai abrir aí, né, vocês já vão ter o chat aberto, se quiserem postar, vai ficar o tempo todo, mas as perguntas a gente vai tentar, né, dar uma respondida aí mais ao final, e se ficar alguma pergunta, depois eu vou colocar o nosso e-mail também, para que vocês enviem e a gente depois responda, tá? Sejam bem-vindos, professora Luciana, é com você. Tá muda, professora? Eu tive com ele, ele pegou lá para tem um áudio aberto, ok. Vamos deixar. Já vou colocar aqui para vocês o Instagram do nosso grupo de pesquisa, porque se houver outra, mesmo questão que vocês tiverem depois, pode mandar lá que a gente tenta responder. Ana Tereza, você que está falando aqui com a gente no chat. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço a acolhida, sala cheia, para um tema que eu brincava aqui mais cedo, enquanto vocês estavam esperando um pouco, que é um tema que a gente precisa discutir, mas um tema que pode ter posições muito controvertidas. A gente vai converter tudo isso em vontade de dialogar hoje, tá bom? Eu vou pedir a Érica para projetar uns slides que eu preparei apenas para a gente ter uma mediação, tá? Mas nesses primeiros momentos, quero conversar com vocês já, tá? Então, eu separei algumas imagens de mulheres que se apresentam no cenário dos feminismos contemporâneos e já queria saber se vocês conhecem essas pessoas. Então, Érica já está compartilhando com a gente. Só um minutinho, professora, que ele não pegou o slide aqui. Um minuto. Não tem problema. Que beleza. Sumiu aqui. Peraí que eu vou... Quer que eu projete, Érica? Não, eu acho que aqui eu consigo. É porque acho que aquela hora eu saí. Deixa eu tentar entrar de novo aqui. Tá bom. Um minutinho. Mas, então, separei essas imagens de mulheres que são relativamente conhecidas. E primeiro eu queria, então, brincar com vocês. Em vez de ir pelo chat, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem se vocês reconhecerem essas mulheres, tá bem? Enquanto a Érica projeta lá, vocês saberiam me dizer o nome de algum feminista? Opa, já está vindo. Pode ir. Então, esse é o nosso tema, né? Parece unir duas coisas que são díspares. Cultura digital não se reduz a feminismos, feminismos não acontece apenas no ambiente digital, mas é fundamental para a atualidade. Então, quem sabe quem é essa pessoa? Seria a Malala?
Muito bem, então pode passar, Érica. Olha, tá bom aqui, já estou vendo as pessoas conectadas, muito bom. É a Malala. Antes, Érica, volta. Já foi. Então, eu ia perguntar pelo que a Malala luta? Qual é a principal pauta da Malala? Garantir estudo para as meninas da aldeia dela, do país dela. E qual que é o país dela, Matheus? Agora me fugiu o nome. É o Paquistão? Muito bem, quem falou o Paquistão? Eduarda. Obrigada, Eduarda, é isso mesmo. Então, ela sofreu um atentado em função desse tipo de luta que ela promovia. Pode passar, Érica. Aqui tá. Alguém sabe pronunciar o sobrenome dela, gente? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Não. E o Sai é o jeito que dá, né? Tem um videozinho, uma animação da Malala. Eu deixei aqui, depois, Érica, a gente pode mandar em PDF essa apresentação. Não vai ter animação, mas vocês podem acessar depois esses links que eu deixei ativados para vocês, sabe? Eu preparei um link curtinho para ficar fácil também de vocês acompanharem. Então, uma menina jovem, foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela tinha, acho que, se não me engano, 16 anos quando ganhou o Prêmio Nobel, exatamente pela luta para que as meninas da cidade dela no Paquistão pudessem estudar, e se tornou uma luta de alcance mundial, uma visibilidade mundial que ela trouxe à frente dessa causa, né? Quando ela sofreu o atentado, ela se mudou para o Reino Unido, e ela já tinha um contato com o jornal do Reino Unido, para onde ela escreveu as mazelas de ser uma menina no Paquistão querendo estudar, e teve uma repercussão impressionante, né? É uma luta justa, vocês não acham? Imaginem vocês, meninas. Sim. Imaginem vocês, meninas, se não pudessem estudar. Imaginem vocês, meninos, se as mães de vocês, as irmãs de vocês não estudassem. Pode passar. Vamos ver se vocês conhecem a próxima pessoa, gente. E essa pessoa? Emma Watson. Essa tá fácil. Não dá para não demais, conhecer. né? Claro, claro. E alguém sabe pelo que luta a Emma Watson? Por que ela está aqui entre as feministas? Ela é uma ministra. E ela luta também pelo feminismo e como ele atinge os homens, não apenas as mulheres. Uhum. Muito bom, gente. Estou adorando. Bom, é Hermione, né, gente? Vamos combinar? Quem nunca viu Harry Agora Potter? Agora é a mais nova Bella. É a mais nova Bella. E ela fez um filme danadinho também, da diretora Sofia Coppola, que eu gosto muito, The Bling Ring. Olha só esse broche que ela está usando. É exatamente, eu não consegui acompanhar aqui quem contou que ela ela tem um cargo de representação na ONU Mulheres, né? E esse ícone aqui, pode passar, Érica, na lapela dela, aqui assim, do lado esquerdo, é exatamente o ícone da campanha Eles por Elas, né? Foi a tradução que fizeram para essa hashtag, que foi uma campanha da ONU Mulheres, para He for She, Eles por Elas, né? De fato, tem uma pauta, então, que está sendo feita que feminismos ou o combate a qualquer forma de violência contra mulheres não é uma pauta só para mulheres, é também uma pauta para os homens se atentarem. Tem uma crítica a isso que depois eu quero pautar com vocês, né? Porque, na verdade, os homens também estão assujeitados numa forma de ser homem, ou em formas de ser homem, né? Os feminismos colocam na rua pautas que antes eram restritas ao ambiente doméstico, na criação de meninas, mas a criação de meninos também cria meninos para serem viris, para não chorarem, né? E aqui, essa pauta, ela convida a sociedade em seu conjunto, a pauta He for She, a sociedade em seu conjunto para o combate a toda forma de violência contra mulheres. É uma pauta, de novo, que me parece bem justa, certo?
Sim, Luciana. Sim, sou bem justa. Certo. Também acho. Todas as formas de violência, né? Vamos passar, então. Vamos ver outras pessoas que estão aqui. Será que eu tirei uma pessoa? Ah, essa aí. Essa, será que vocês vão conhecer? Vocês estão muito bem. Quem é essa pessoa? Essa eu não conheço, não. Eu também não. Nem ideia. Não conheço. Essa costuma dar nó na gente. Quem falou? Negra ali. Não, não é. Mas sabe o que parece? Olha, verdade. Alguém já ouviu falar de Sejamos Todos Feministas? Não. Não. Não? Não. Ela é nigeriana. Tem um nome bem diferentão. Eu acho que vocês vão reconhecer na hora que a Érica passar. Passa aí, Érica, para a gente ver. Opa! Chimamanda, esse também é um nome difícil da gente falar, né? Ngozi Adichie. Deixei um videozinho para vocês exatamente dessa palestra que ela deu numa TED. Ela é uma escritora nigeriana que se radicou nos Estados Unidos e escreve novelas maravilhosas, Hibisco Roxo, Americana, e ela escreveu alguns livrinhos também em diálogo com pessoas, especialmente um com uma amiga que perguntava para ela como eu crio meninas, né, no mundo de hoje. E o Sejamos Feministas é uma conversa que ela tem com um amigo, né, que disse para ela num dado momento, porque, olha, para de se apresentar como feminista, né, isso vai pegar mal para você, porque você não é feia, porque você usa batom, porque você, enfim, você gosta de salto alto, porque você... E aí ela vai dizendo, eu posso gostar de batom, eu posso gostar de salto alto, simplesmente pelo fato de eu gostar. Isso não faz de mim uma pessoa ruim. E ela começa a se dar conta, então, que feminismo começou a ser usado como espécie de... adjetivo depreciativo, né, da experiência que ela estava tendo. E ela escreve, então, um percurso que ela vai fazendo a partir da provocação do amigo e convida todo mundo, sejamos todos feministas, porque o feminismo tem a ver com uma sociedade em que as pessoas não são discriminadas simplesmente por serem homens, mulheres e o que mais quiserem, né? É uma forma de circulação no mundo, uma circulação que contesta algumas... vou usar essa palavra por enquanto, né, prescrições que são impostas na criação de meninos e meninas, que depois ela explora no diálogo com uma amiga, essa que pergunta como eu vou criar minha filha que acaba de nascer nesse universo. Mas é uma pessoa muito interessante, o livro dela, Sejamos Todas Feministas, eu acho que é Sejamos Todos, esse todos aí deve ser ato falho. Ele está disponível online, se não me engano, continua gratuito no site da própria Amazon. É um livro que vale super a pena ler, se não tiverem pique para ler, assistam depois o vídeo, porque vale muito, muito a pena. Vamos ver se vocês conhecem a próxima. Eu acho que vão conhecer. É Juju. É Juju. Tinha mais brasileiras nessa lista, sabe? Mas ela estava tão grande, eu fiquei com tanta vontade de deixar um monte, deixar só isso, mas a gente tem outras pautas para cumprir. Quem é Juju e por que ela está aqui nessa lista? Ela é uma youtuber que acho que foi uma das pioneiras a falar sobre feminismo no YouTube. Foi? Eu acho que não, Duda. Eu vou te chamar de Duda, porque é assim que está seu nome aqui, tá? Tá bom, tudo bem. Eu acho que ela não é uma das primeiras, não, mas ela fez um vídeo que viralizou em 2015. Né? Antes dela, acho que a pauta feminista ela sempre teve em alguns canais, tem muito documentário sobre feminismos. Agora, Juju, ela... Oi, pode falar. Não, não concordo. Uhum. O vídeo
Passa, por favor, Érica, que eu coloquei o nome do vídeo aí, que vocês podem ver. Eu coloquei 2 vídeos dela, olha só, já que era a única brasileira que estava aí. Não tira o batom vermelho. Esse vídeo ela publicou em 2015 e explodiu. Né? Ela contestava no vídeo uma cena simulada de um menino que fala com a menina: tira esse batom que você está ridícula. E ela fala: não tira esse batom vermelho. Isso explodiu na internet e, de repente, ela começou a ter um volume expressivo de seguidoras e seguidores pró-feminismo, né, ou feministas direto, apoiadoras do feminismo, etc. E ela se descobriu tendo que se descobrir feminista. Ela não se apresentava como feminista, ela se apresentava como uma menina jovem que ela vinha de um curso de cinema, se não me engano, ou publicidade, enfim, na área de comunicação, e vinha para o YouTube para falar coisas da vida cotidiana, né? Essa era a pegada do canal, continua sendo. Mas desde 2015, então, se exigiu um posicionamento mais explícito dela. Em vários vídeos ela vai falar sobre isso. Poxa, as pessoas estão falando que eu sou feminista, eu vou ter que aprender a ser, né? E mais recentemente, ela foi convidada, esse segundo link que eu deixei para vocês, de Jut 2 aqui, ela foi convidada para um projeto das Nações Unidas, acho que sim, de YouTubers pela mudança, pela transformação, num projeto encabeçado, coordenado por ninguém menos do que Michelle Obama. E ela fez esse vídeo maravilhoso, indo em escolas brasileiras, algumas em situação rural, né? Acho que entrevistou meninas de uma escola da Embrapa, se não me engano, enfim, ela vai conversar com meninas que foram apresentadas, como vocês e meninas estão sendo apresentados aqui, a uma forma de educação em que as mulheres poderiam ser protagonistas, né? E poderiam protagonizar, inclusive, histórias diferentes daquela que é esperada das meninas, né? É muito legal o vídeo, vale a pena ver também. Mas, de novo, é próprio desse universo online que não só a pessoa se apresente, mas que ela seja convocada a se apresentar de uma certa forma, né? Ela tem uma audiência, ela se tornou uma das youtubers mais influentes, tudo em prol desse percurso que ela foi fazendo, se descobrir feminista, né? Bom, pode passar, por favor, Érica. Então, vocês vejam que vocês já conhecem bastante do universo das celebridades online. E aí, feminismo tem a ver com visibilidade de certas pautas, né? Visibilidade de certas relações que tornam a mulher mais exposta, mais vulnerável, ou em situações, as mulheres, né, em situações em que elas são subestimadas na sua possibilidade de agir no mundo. Acontece que as feministas, elas sempre usaram todos os canais de comunicação da sua época para fazer visíveis essas pautas, né, para tornar públicas as situações de constrangimento a que elas estavam sujeitas. Então, algumas pessoas devem ter visto, devem conhecer a história das sufragistas, né? As sufragistas foram as mulheres que primeiro lutaram por ter direito ao voto, né? Que é uma das primeiras lutas públicas, né, registradas. Mas antes disso, olha só, Malala, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, no Paquistão, estava reivindicando a educação. Mas a gente tem um livro de 1792, em que uma educadora britânica pleiteava reivindicação pelos direitos das mulheres e reivindicava que as mulheres, elas não eram um acessório na vida dos maridos para tornar a vida do marido mais fácil. Elas também deveriam ter igual direito à educação. Então, a gente tem lutas que estão se fazendo assim. Livros era a possibilidade de manifestação mais pública, talvez, nessa virada do século XVIII para o século XIX, as sufragistas trouxeram panfletos e cartazes, né? As mulheres, especialmente no universo acadêmico, que fizeram engrossar a discussão nos anos 60 e 70, foram para as ruas
também, e começaram a usar os ambientes acadêmicos como forma de divulgação dessas maneiras em que as mulheres se viam em situação de desigualdade com relação aos homens na sociedade, né, de uma maneira geral. E mais atualmente, olha as nossas formas de comunicação, né? A gente está aqui, eu fico pensando que se a gente estivesse no ambiente presencial, eu provavelmente só poderia estar com vocês numa situação mais combinada e atípica, né? Uma visita, e eu não sei se seria possível até, que a vida da gente é bastante louca. Aqui eu já pude desmarcar umas coisas e tratar com vocês. Mas a cultura digital, como ela não se reduz ao feminismo, ela tem a ver com essa possibilidade de modificar profundamente, aliás, ela tem modificado profundamente as formas de interação na humanidade, tem mudado nossas formas de pensar, tem mudado as nossas formas de sentir, as nossas formas de agir. Vamos imaginar aqui... tem pessoas que acham que esse é um movimento exclusivamente geracional, que as pessoas mais jovens estão muito mais ambientadas, mas chama atenção, por exemplo, como a gente já tem uma forma de pensar hoje em dia que é profundamente marcada pela tela, pelos compartilhamentos. Por exemplo, é muito raro mesmo, assim, eu pegar um telefone e ligar diretamente para uma pessoa. Embora eu seja de uma época que o telefone era de disco, é capaz de vocês nem reconhecerem esse objeto, se virem hoje, né? Aquele telefone que faz trim, trim, cada número você tem uma pausa, né? E o pensar era assim, girar o dedo. O pensar agora é maximizar, virar, passar, é uma forma de interação que também torna mais concisa a linguagem, que tem transformado, inclusive, o nosso vocabulário, né? Outro dia, meu filho mais novo estava assim, não, mãe, meu computador crashou total. Eu falei, oi? Como? Mãe, meu computador crashou. Opa, você tem uma incorporação de certas palavras, né, que não são mais inglês, não são português, são uma coisa no meio, que vão justificando um jeito de conversar, é muito impressionante. Fora que é muito louco, né? E-mail está ficando obsoleto. Pendrive, por favor, quem usa ainda, né? A gente tem um modo de funcionamento e a gente já vai raciocinando também num universo que é misto o tempo inteiro. Palavra, imagem, vídeo, som, está muito misturado o nosso jeito de pensar, né? Não é à toa que nas práticas pedagógicas recentes, né, na PUC a gente fez uma formação incrível, eu estou aprendendo horrores sobre mapa mental, coisa que meus filhos mais novos já foram introduzidos desde muito antes, né? É um pensar por imagem muito forte. Por vezes eu fico em trocas lá de mensagens de WhatsApp com meus alunos e, assim, 70% das mensagens é interação por imagem, é uma figurinha quando quer dizer que legal, é um GIF quando quer rir um pouco, né? Ou é um conjunto de palavras incompreensíveis quando a gente quer rir. Acho. É claro que tem estabilidades, mas a gente vai pensando, então, em sintonia com isso que nos é ofertado de suporte para pensar, né? Se o suporte de outro tempo era o livro-texto, depois no ambiente digital passou o seu artigo para download, hoje eu vejo a gente impregnado de imagem, né? Impregnado de uma forma de pensar muito mais híbrida e, honestamente, eu sou uma pessoa do meu tempo, eu estou achando interessante, estou curiosa para aprender sobre isso. Também muda nossas formas de sentir. Eu imagino como, por exemplo, exatamente nesse momento que a gente está vivendo, se por um lado os ambientes hiperconectados eles têm sido uma oportunidade da gente se juntar, né? Se a gente não pode fazer aglomeração presencial, a gente pode se aglomerar virtualmente com a responsabilidade de manter os quadros de saúde menos dramáticos do que já estão, mas ao mesmo tempo
cultura digital, ela permite muita mobilidade para você se sentir no mundo, né? Você tem pessoas, você tem situações, por exemplo, dos gamers que ficam muito tempo isolados, inclusive situações em que se perde um pouco a conexão com uma interface física de mundo, né? Se rompe relações e tem um certo modo de ser que vai se fazendo ali também no ambiente digital. E algumas pessoas, em plena pandemia, que ainda não estavam tão digitalizadas assim, sentem o impacto disso, né? Sentem o impacto de essa ser a única forma, quer dizer, não é a única, mas de ser a forma prioritária que a gente deve ter hoje de interação. Também tem uma relação que vai se fazendo entre situações de maior sofrimento ou situações de euforia que vão se fazendo nesse ambiente digital. E, obviamente, muda a nossa forma de agir no mundo, né? Antes mesmo da nossa situação de isolamento, as trocas, as interações que já se faziam muito mais frequentes do que a gente conseguia imaginar no cotidiano em que o físico ainda era possível como modo de circulação, tem transformado profundamente as formas como a gente se posiciona, né? Eu vejo, por exemplo, quando a gente... Se vocês fizerem um exercício de entrar em qualquer vídeo feminista, podem fazer esse exercício, né? E o YouTube, ele é uma plataforma curiosa porque, diferentemente do Facebook, do Instagram e outras plataformas, as pessoas vão conversar entre amigos, numa espécie de bolha protegida, que se uma pessoa te desagradou num comentário, você pode simplesmente retirar ela das suas redes. O YouTube, ele não impede o acesso, né? Você pode até moderar, se você for o dono do canal, pode moderar a interação. Mas, de qualquer maneira, é muito comum perfis anônimos ou perfis que são nitidamente avatares, simplesmente para se posicionar de uma forma, e aí eu vou usar a palavra, violenta, né, dependendo do tema. Alguns vídeos, eles sempre vão ter comentários dos famosos haters, né? E os vídeos que têm a pauta feminista, assim como intuiu a Chimamanda, são vídeos que são lidos como terríveis e que não têm contribuições para ninguém, etc. Você vai ter sempre alguma discursividade de ódio, e o discurso aqui é um modo de agir nesse ambiente digital. Pode passar, Érica. Então, a gente tem esse ambiente digital mudando as nossas formas de nos relacionarmos, né, no mundo, mas também é um espaço de encontro que, por um lado, tem a promessa de tornar a pessoa, né, que vai para esse ambiente para se mostrar famosa, e aí a gente vê emergir um tanto de youtubers ou perfis instagramers, né, as pessoas estão migrando para o Instagram e o Twitter, né, que tem protagonizado no mundo um espaço de opinião, e as pessoas podem, de repente, como do dia para a noite, põe lá um vídeo que viraliza, né, que vira famoso. E essa é a promessa eterna de quem vai para esse ambiente com o propósito de construção. Olha, tá cheio de erro aqui, achei outro erro, mas não vou contar para vocês, faz de conta que não tem erro não, tá? Para ser celebridade, né? Essa posição, sua celebridade, ela tem tido um apelo muito interessante. Tem esse pensador, ele é um filósofo francês, Michel Foucault, talvez vocês já ouviram falar, porque é famosinho. Nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. Então, se por um lado você tem uma visibilidade e acesso à informação, e isso que a gente está fazendo, a possibilidade de troca, que está enorme. Por outro lado, é também um espaço em que o anonimato permite uma série de elementos, especialmente nas pautas que são feministas, de cancelamento de perfis, cyberbullying, linchamento virtual e violência de gênero, né? A gente tem testemunhado, e quase sempre esses são posicionamentos anônimos. Vão lá os avatares e fazem esse tipo de ato violento, ou ato de depreciação de contas e perfis feministas, ou entra assim, em embate com internautas, né? A gente vê muito esse tipo de interação online, que é um elemento que eu tenho estudado bastante com as minhas alunas e alunos no grupo de pesquisa. Pode passar, por favor, Érica.
Eu não estou vendo o tempo, tá? Se vocês acharem que já deu, eu paro no meio do caminho e a gente vai para a conversa. E aí, só para contar um pouquinho para vocês, então, eu tenho estudado sobre ativação política em trajetórias de jovens feministas, tenho me interessado muito pelas formas de encontro que as mulheres encontraram desde o início da década de 90, de 1990, com uma pauta assim, olha, a internet ela é relativamente nova como experiência humana, parece que tem alguém com o microfone desmutado. Aí, desmutado é uma palavra joia, né, que a gente aprendeu nesse modo de interação, né, Carla? Olha, que nome legal, Oberhofer, é alemão também, né? Certamente. Oberhofer, claro, óbvio. Muito chique, Carla, esse sobrenome. Obrigada. Então, a gente tem explorado essa ideia de inteligência coletiva, que é uma conceituação aí da comunicação. Eu acho que a Érica ou a Ana Tereza podem ver quem está com o microfone aberto e fechar, né? E a pessoa, quando quiser, pode ativar de novo. Tá, ele estava respondendo para você, aí eu deixei aberto. Ah, sim, sim. Né? Se eu mutar, ele não consegue, aí ele tem que ficar toda hora tirando, tá? Eu vou mutar, então, todo mundo. Isso, menos eu, né? Deixa eu falar um pouquinho mais, só um pouquinho. Então, essa ideia de inteligência coletiva, ela vem, o Manuel Castells explorou bastante essa noção, e outros autores também, né, que discutem esse ambiente, internet, interações, etc. E produz essa experiência de que as pessoas vão para a internet para produzir encontros, né? O primeiro movimento é bastante positivo, você produz uma massa de discussão em torno de um assunto que só pode ser do interesse da sociedade, na medida em que ele tem visibilidade, ele amplia a forma de encontro de pessoas que talvez jamais tivessem a possibilidade de encontro em outras circunstâncias. Então, a gente trabalha com essa noção para analisar perfis do Instagram e para analisar também um elemento muito crucial. Eu disse para vocês agora há pouco que os feminismos ao longo da história sempre usaram suas plataformas de comunicação, mas um elemento é comum em todas as formas de feminismos contemporâneos. As mulheres vão para as ruas. Então, a interface online e offline interessa muito para a gente entender que nem tudo se passa exclusivamente online, né? Em geral, essas meninas e meninos que se encontram nesses perfis de Instagram e nesses espaços digitais de interação na discussão dos feminismos, né? Elas vão para as ruas também. Pode passar, por favor, Érica. Então, a inteligência coletiva, ela é uma forma de usar o espaço digital para produzir uma visibilidade para além do espaço digital. E aí, só para vocês verem alguns coletivos que a gente tem estudado, o coletivo feminista Panampanã, que é um coletivo da PUC de Poços de Caldas, e as meninas fazem ações semestre a semestre e divulgam suas ações no Instagram, né? Elas não se reúnem no Instagram. O Instagram é usado apenas para dar visibilidade a eventos offline, as situações de formação política que elas promovem no ambiente físico, né? Agora elas estão, inclusive, como plataforma de encontros virtuais em função do isolamento, né? Outro que é formidável é as Suraras do Tapajós, que é um coletivo de mulheres indígenas jovens e que coloca em discussão uma forma de pensar os feminismos muito distante daquele feminismo urbanizado que a gente pensa, né? A pauta das meninas, ela está ligada a outras questões que têm a ver com a sua trajetória como mulher indígena. Em agosto de 2019, a gente teve a primeira marcha de mulheres indígenas
do Brasil. Se reuniram em Brasília mais de 113 etnias indígenas, e as mulheres, uma pesquisadora ligada ao meu grupo esteve na marcha, e a gente vê uma outra pauta, uma relação com a natureza, por exemplo, que é desconhecida para nós, né? Porque a nossa racionalidade, a nossa forma de pensar a natureza tem a ver com o ambientalismo. Elas têm uma outra experiência, né, nessa relação com o mundo. E um outro que eu quero mostrar para vocês e convidar vocês a assistirem essa performance é o Las Teses. O Las Teses é um coletivo feminista chileno que criou uma performance, Um Violador em Seu Caminho. Alguém viu essa performance? Conhece essa performance? Eu não conheço. Não. De nome eu não conheço. Não. Foi uma performance que viralizou. Pode passar, por favor, Érica? Essa performance ela viralizou, foi feita uma convocatória, né, para o dia 18 de novembro de 2019, era uma antecipação, na verdade, a primeira performance estava marcada para o dia 25, que é um dia internacional de luta contra toda forma de violência contra mulheres, especialmente aqui dando ênfase à violência de Estado, né? Vamos pensar que tem formas de violência que são mais cotidianas do que a gente gostaria, por exemplo, e aqui já para começar, Maurício, jogar fogo no parquinho, tá? Então, a gente pensar assim, por exemplo, que quando nós, mulheres, recebemos um panfleto de combate à violência que diga assim, não saia da rua, não saia à noite desacompanhada, não use roupas provocantes, como forma de prevenção à violência, a gente vê outra camada de violência se apresentando, né? E elas tinham esse planejamento de performance, é um coletivo que era recentemente novo nas redes, ele tem todos os perfis, mas a atuação principal é no Instagram, e é um perfil privado, né? Vocês têm que solicitar a adesão. Então, eu nem posso ficar mostrando os vídeos delas aqui, a não ser aqueles que estão no YouTube. Mas elas queriam fazer no dia 25, mas tinha uma onda de violência policial no Chile, contendo manifestantes de todas as naturezas, né? E elas resolveram, então, antecipar a performance, fizeram uma convocatória, e na convocatória diziam assim, venham com a roupa mais brilhante que você tem, a roupa de ir para a festa, aquela roupa que você sai para causar. E criaram uma música, né, que é Um Violador em Seu Caminho, e com uma performance. Então, a música era dessas que pegam, que colam, né, e uma performance muito fácil de ser executada. Então, elas foram para as ruas no dia 18 e fizeram a performance. Passa, por favor, Érica. Essa é uma foto da segunda performance que aconteceu também. Essa já é do Chile, eu acho. Porque aí começou a espraiar pelo mundo, gente. Colocaram o vídeo no YouTube, colocaram por lá também no perfil do Las Teses o vídeo. De repente, essa performance, com essa linguagem fácil, que denuncia que a violência é uma violência que acontece também de maneira estrutural, a violência contra mulheres de maneira estrutural na sociedade, que não tem a ver só com o ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas que tem a ver também com a violência das mulheres que se animarem de fazer uma denúncia, porque ao chegarem nas delegacias, elas são de novo violentadas por um operador do Estado. Então, a música ela tem um refrão muito contundente, vai dizendo o violador é você, e no Brasil a tradução foi o estuprador é você, são os policiais, são os juízes, é o Estado. Né? Então, e olha só, Las Teses... Eu cheguei a ver. Você chegou a ver, Duda? Nossa, é muito forte. Ele é muito forte. É muito forte a performance. Eu sabia que alguém conhecia, assim, porque foi muito frequente. No Brasil a gente teve, em Belo Horizonte foi no dia 15 de dezembro, eu estava lá.
Então, é muito forte, muito pesada, assim, ela não é literal, né? Inclusive, os homens se incomodaram muito, né? Eu fiquei perguntando, eu tenho uma casa cercada de homens, só tenho filho, marido, cunhados, irmãos, eu tenho muito homem para conversar sobre esse assunto, e os homens, em geral, ficam incomodados, porque é nominal, só que essas meninas, todas da área da comunicação, se juntaram na expressão mais high-tech que a gente pode pensar para os feminismos contemporâneos. Elas se juntam num diálogo com as artes e fazem um movimento duplo de divulgação das pautas. É um manifesto contra a violência contra mulheres e é também uma performance. E mais, elas não foram para a linha de frente, elas convidaram as mulheres, convidaram a população para participarem. E essa performance ela foi acolhida ao redor do mundo. Quando vocês tiverem a chance, procurem O Violador em Seu Caminho, México. Ocuparam aquela praça histórica do México e é um brado, é um grito de uma força muito grande, né? No Brasil teve nas grandes cidades, é claro que isso tem um alcance também, e essa é uma outra questão para os feminismos, alcançou as grandes cidades, então todas as grandes cidades do mundo fizeram sua versão dessa performance. É um tipo de linguagem, portanto, que alcança principalmente mulheres jovens, alcança pessoas que têm acessibilidade, né, que conseguem ver conseguem acesso à internet e conseguem fazer essa tradução da linguagem. E, para ir encerrando, essa é uma reivindicação que não é o coletivo apenas, elas fazem uma tradução de teses sobre feminismo e gênero e convertem numa linguagem que é fácil de se engajar com ela, né? Então, essa performance em particular é da tese da Rita Segato, que é uma antropóloga feminista argentina. E tem uma potência, Duda, e eu acho que outra pessoa abriu o microfone e compartilhou que viu também, tem uma potência que não tem como você não se incomodar, seja porque você fala, ai, mas não devia usar essa palavra. Mas, por outro lado, coloca na crista da onda um problema que atinge muito fortemente a América Latina, né? E, na medida que a gente foi conversando, a gente poderia abordar os feminismos por várias pautas, mas tem poucas que a gente pode falar, essa todos nós concordamos, não devia existir. E a violência é uma delas, né? A violência tem a ver também com performances que são destinadas às mulheres e também aos homens, né? Os homens tem que ser, né? Tem inclusive expressão direta, seja homem, né? Se você não está numa atitude padrão de menino, né, meninos? Né? Você está chorando? Por que você está chorando? Homem não chora, né? Ou eu costumo brincar, por exemplo, que a gente vê claramente quais são essas prescrições quando a gente entra numa loja de brinquedos e entra no corredor de meninos, você tem carros, motos, armas, bonecos de ação maravilhosos, etc., super-heróis, né? E entra no corredor de menina, é fundamentalmente rosa e lilás, tem uma ou outra pequena variação, e são, para você achar tem fogãozinho, mas em geral é rosa e lilás, tem notebook, mas em geral é rosa e lilás, que vão tendo também camadas de destinação para as mulheres, esse é o seu destino, né? Mais recentemente, inclusive, o comércio, né, o mercado de brinquedos começou a sacar isso, começaram a fazer a Barbie dentista, a Barbie veterinária, né? Tem uma Barbie roqueira, eu queria ver uma Barbie cientista, que eu não vi ainda, pode até ter, eu queria ver outras versões, aliás, eu queria outras possibilidades, né, pensadas para as meninas. Então, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente pode conversar, mas eu acho que é isso. Passa para eu ver, acho que tem só os canais de comunicação do grupo de pesquisa, eu já passei aqui no chat para vocês o Instagram, a gente, na verdade, está se remodelando e vocês vão ficar vendo coisas nossas mais recentemente agora, a gente ficou um pouquinho parado. E, enfim, é um grupo de pesquisa que eu coordeno na PUC, que tem alunos de graduação, já teve aluno do ensino médio, inclusive, numa época que a gente estava fazendo um evento super legal,
Mas tem alunos de mestrado, graduação, doutorado, pesquisadores e tal, e a gente costuma pensar exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Como colocar nossos temas na roda de um jeito que não seja um artigo científico para vocês lerem, né? Que seja isso, uma conversa, que seja uma linguagem que a gente possa dialogar mais facilmente com a sociedade em seu conjunto. Então, é um pouco a nossa praia, e quem quiser, segue a gente no Instagram e conversa com a gente por lá. Vai ser uma alegria conversar com vocês. E ninguém colocou pergunta até agora, não, né, Ana? Não, professora. Se eles quiserem, podem postar aí alguma ou fazer pelo microfone. Eu acho que pode fazer pelo microfone, né, também. As duas coisas. Tímidos, né? Então, a maior ligação do feminismo com a cultura digital é que o feminismo sempre buscou, tipo, sempre usou dos canais de comunicação que elas tinham para poder dar visibilidade ao movimento delas, não é? Uhum. E aí, a internet, atualmente, ela ajuda muito na visibilidade do movimento feminista. Uhum. Entendi. Érica, será que você pode sair do compartilhamento da tela e quem quiser, inclusive, ligar a câmera, porque a Júlia já abriu a conversa e estava aqui com a gente. Tem gente que não é tímido, né? Ô, Duda, é um pouco isso, mas tem... Olha que legal, o Pedro também está aí com a gente, muito legal. Ô, Duda, na verdade, a gente tem uma ocupação estratégica de mulheres, assim, hoje em dia, né, qualquer coletivo de qualquer lugar que tenha acesso à internet, que domine minimamente as plataformas digitais de interação, entra e cria o seu perfil. Mas é anterior a isso, né, na própria programação da internet. Então, a gente tem, aí nos anos 90, tem um coletivo de mulheres, deixa eu ver até se o livro está aqui, deixa eu pegar, que eu até mostro para vocês. Aí. Eu acho que eu vou ter... Chama Cyberfeminismo, né? Esse coletivo VNS Matrix, eu vou digitar no chat para vocês. VNS Matrix, que é um grupo de mulheres da Austrália, começou a questionar que a internet, que era um produto recente para a exploração comercial, ela existe como possibilidade desde os anos 60, na inteligência da Guerra Fria, né? Mas a exploração comercial da internet começou tardiamente, lá nos anos 80, início dos anos 90, no Brasil chegou em 94, né? Mas aí, no início dos anos 90, esse coletivo de mulheres artistas e algumas da comunicação começaram a questionar que a internet estava ocupada e dominada por homens. Então, não era um espaço neutro, né, ou um espaço que as mulheres tivessem descoberto para produzir ali também suas pautas de luta. E elas, então, fizeram um manifesto buscando programadoras e buscando um tipo de estética e de linguagem que fosse de ocupação da internet, né? Hoje virou muitas coisas, porque os perfis são abertos, as mulheres entram em tese onde elas querem na internet, mas nesse começo, a própria ocupação da internet era um movimento político para as mulheres, entende? Não sei se dialogo com você assim. Giovana está falando, muitas mulheres se dizem... Pode falar. Se eu pudesse dizer, nessa questão de ocupação do cenário online por parte das mulheres, pelo menos pela minha parte, assim, eu gosto muito de jogos online. De um modo geral, dificilmente se observa mulheres em jogos online. É algo muito difícil, inclusive quando eu observo, eu acho um tanto quanto interessante. Porque de verdade, as pessoas no meio online realmente são muito tóxicas nesse sentido de que sempre agem de modo diferencial, né, e tratam mal, normalmente, as mulheres, quanto porque não é tão acessível assim. Mas, por exemplo, hoje em dia, atualmente, é muito mais visível
cada vez mais as mulheres participando dos cenários, inclusive times de esporte eletrônico compostos apenas por mulheres, o que é muito interessante. E observar um negócio que muda, totalmente contrário a tudo que se pensa, né? A ideia de que, não, mulheres não são boas jogando videogame por causa disso, elas não deveriam jogar, e mostrando ao contrário, que muitas mulheres podem sim ser melhores do que muitos homens jogando videogame e fazendo outras coisas, desempenhando outros papéis no cenário online. Excelente. Posso comentar essa fala do Matheus? E depois eu queria vir aqui, porque a Giovana e a Amanda fizeram comentários muito interessantes. Matheus, o universo gamer, ele é profundamente, a gente chama de engendrado, generificado. Ele é um espaço de ocupação masculina, né? Primordialmente, e tem crescido mesmo. Nós temos um doutorando no programa, o Rafael, que é maravilhoso. Depois a gente pode fazer um catálogo de possíveis conversas com alunos do doutorado e do mestrado, né, meninas? Porque tem temas super legais. E tem o Rafael, que trabalha com o gamer como profissão. E ele falava um pouco disso, ele foi meu aluno numa disciplina, ele falava um pouco sobre isso, né? Como é um espaço de ocupação de homens, e por ser um espaço de ocupação de homens, você pode me dizer, eu estou imaginando que você é um gamer, que você conhece esse ambiente, né? É um espaço, inclusive, tem uma linguagem machista, né? Uma linguagem que exclui as mulheres do ambiente, ou que deprecia as mulheres, né? Agora, isso não está distante de outras profissões. Por exemplo, se você tiver um homem bailarino, até hoje ainda é motivo de chacota, de piada, ou um homem que tece super bem crochê, né? É como se não pudesse, né? São exatamente desses modos de ser menino, de ser menina, que vão apresentando a gente a espaços que são demarcadamente de homens e de mulheres, né? Você ia... Um exemplo dessas mulheres que participam desse cenário é uma youtuber chamada Cherry Gums. Ela é dona de um... Não é dona, ela é mais é como se fosse uma treinadora de um time de esporte eletrônico. Se não me engano, o nome do time é Black Dragons. E esse time, inclusive, ele tem desempenhado um grande papel em diversos jogos que atualmente têm uma visibilidade muito grande. Muito legal. E ela mostra sempre, por exemplo, alguns podcasts que ela participa, ela mostra essa questão de que, tipo assim, não faz diferença se você é menino ou menina, o que interessa é você se divertir. E que o meio do esporte eletrônico, né, e dos videogames também um modo de lazer, né, onde você pode se divertir, é um espaço que é livre para você poder usufruir da forma como você quiser. Por mais que tenha esse lado negativo, que realmente é uma depreciação muito grande, inclusive na forma como os jogos tratam, né? Por exemplo, personagens femininas em jogos normalmente são muito sexualizadas ou são vistas como personagens que não são muito bem utilizáveis, etc. Né? Essa questão ela vem sempre trazendo o contrário, que independente de ser mulher ou não, esse é um espaço que deveria ser livre para todos e que, independente dos problemas que esse espaço possui, ele ainda assim é um bom lugar para as mulheres permanecerem, né? E usufruírem. Eu também acho, Matheus, eu acho fabuloso, assim. Eu sempre pergunto também, a gente está falando de cultura digital, o quanto isso é mais cotidiano do que a gente gostaria, né? Me lembro, aí eu disse para você, já antecipei, né, que eu sou mãe de 2 meninos e de 2 gatinhos também, tá? Eu sou esse tipo de mãe de pet. E tem meu filho mais novo, quando eu ia acompanhar ele na escola de futebol, tinha uma menina que jogava, e que era a menina jogava melhor do que todo mundo da idade dela e um grau acima, né? Então todo mundo queria essa menina, eram 2 meninas que jogavam futebol. Mas na medida que assim, tinha um desconforto que causava, especialmente em alguns meninos, né? E você vai vendo como isso vem desde cedo, né? Muito cedo você vai fazendo decisões sobre como ser homem e como ser menina, e são as 2 possibilidades, hein? A gente não está falando de outras possibilidades, a gente está falando de uma prescrição mais
como disse meu marido está aqui rindo de mim, ele vive rindo de mim. Para mais água para mim, por favor, lindinho de mim. Mas eu acho que tem a ver também, Matheus, obrigada a você e ao Diego, que colocou aqui outros exemplos de times de esporte, de e-sport, né? Vivo, Kaida, eu estou imaginando, ou Cade, INTZ, não sei se fala assim ou se fala INTZ, ou você tem internet? INTZ, é famoso também. Legal, Inova, todos só de mulheres. Esse exemplo que você deu de mulheres, por exemplo, no cenário do futebol, a gente tem no próprio Caetano também, na sala do primeiro ano. Por exemplo, eu por mim mesmo, eu não sou muito bom em futebol, mas, por exemplo, na nossa sala do primeiro ano tem a Marcela. Ela joga muito bem futebol. Para que eu vou chorar. É o que eu invejo, de verdade. Ai, Marcela tá aí, que legal. Olha, Marcela, arrasou, hein? Muito legal. Obrigada. Eu acho um barato, gente. Oi. É Duda Pimenta? Isso. Eu queria entender uma coisa. Eu acredito muito na questão do lugar de fala, sabe? Tipo, em todas as causas, eu acho que uma coisa muito importante é a questão do lugar de fala. E eu queria que você me explicasse um pouco melhor como que os homens eles podem se posicionar a favor do movimento feminista, respeitando o lugar de fala e, tipo, de forma que eles real possam lutar a favor, né, do movimento. Ô, Duda, deixa eu misturar a sua pergunta com a pergunta da Giovana, e acho que também com o comentário que a Amanda faz, porque Giovana pergunta assim, muitas mulheres se dizem feministas, têm um discurso machista, você acredita que seja reflexo de um sistema estruturado? E a Amanda comenta que, infelizmente, existem muitas pessoas que justificam o machismo com opinião. Essas coisas todas, elas estão mais interligadas do que a gente imagina, né? O que eu tenho visto que desde que, especialmente a Djamila, né, ela fez um livrinho que chama Djamila Ribeiro, que eu imagino todo mundo conheça, né, o que é lugar de fala. Essa discussão do lugar de fala tem vindo muito dos feminismos negros, né, que desde os anos 60, 70, com a Bell Hooks, com outras feministas negras ali de primeira hora, começaram a olhar para as mulheres brancas, né, que davam mulheres brancas de classe média, que ditavam um pouco as regras das pautas feministas, das agendas de luta das mulheres na época, começaram a dizer, peraí, tem alguma coisa aqui que não está sendo contemplada, né? E elas começam, então, a desenvolver essa posição, né? E essa posição ela vai se construindo historicamente, aí eu estou falando um pouco do conceito como a Djamila apresenta para a gente, vai se construindo historicamente como uma posição uma posição historicamente, vou usar a palavra da vez, mutada, historicamente, sem usufruir da mesma possibilidade de negociação quando várias pessoas estão em diálogo e em negociação, e você tem um acúmulo, então, desses silenciamentos históricos. É o caso, quase sempre, da população negra, homens e mulheres da população negra, né? É um número crescente, mas cada vez mais ameaçado, com curso superior, por exemplo, com cargos mais altos no ambiente público, um pouco mais no ambiente público, em empresas públicas do que em empresas privadas, mas você tem toda uma discussão no lugar de fala que se conecta com essa dimensão histórica da população negra relegada de uma forma estrutural, que combina aí classe, acesso à educação, uma série de privação de direitos ou dificuldades de acesso para ser um cidadão pleno, né, uma cidadã plena. Então, o lugar de fala, como a gente vai acompanhando, tem a ver com esse processo histórico muito vinculado à luta contra a luta antirracista, né? E aí tem acontecido uma coisa curiosa, que a gente tem se apropriado da ideia de lugar de fala como se fosse a minha própria pele, né? As questões de gênero, as questões das relações desiguais entre homens e mulheres, sabe, Duda? Elas são relacionais.
essa é uma defesa, você tocou num ponto extremamente polêmico, e por isso que daqui a pouco eu vou alinhavar com as questões que Giovana e Amanda colocam no chat aqui. Porque, veja, vamos pensar, eu e meu marido é melhor, né? Vamos pensar uma situação fictícia, uma mulher e uma jovem e seu namorado. Assim como ela, especialmente os feminismos, eles fizeram uma coisa com as meninas, com vocês, mulheres jovens, eu imagino que sejam todas mulheres jovens aqui, fez com vocês, mulheres jovens, que é ensinar que vocês não são obrigadas, né? Tem, inclusive, esse cacuete, não sou obrigada a ouvir desaforo, não sou obrigada a ficar numa relação abusiva, não sou obrigada. Mas pouco foi ensinado aos meninos na mesma proporção, né? Então, é muito curioso, porque quando os homens entram no debate feminista, a coisa mais interessante, eu acho, que pode haver nesse encontro, os homens se encontrando com a discursividade feminista, é talvez tentar entender quais são as prescrições que fizeram dele aquele homem. Tá? Porque, veja, ser mulher, essa coisa de ter uma pele, um corpo de mulher, não faz de mim uma mulher feminista. E é nisso que eu estou tocando aqui na pergunta da Giovana. Então, esse lugar de fala, ele não é uma coisa naturalizada no meu corpo ou na minha experiência no mundo. Ele é sempre relacional. Ele sempre tem a ver com a possibilidade, no encontro do outro, de eu poder me expressar com paridade, né, de igual para igual, e a minha fala, ela tem tanto valor quanto a fala do outro, do que dessa experiência da sua identidade de mulher. Porque se fosse assim, a gente não teria mulheres machistas. E mulheres machistas talvez seja mais numeroso o número de mulheres machistas. Todas nós somos apresentadas a esse modo de existência, né? Quem nunca se viu contando uma piada, por exemplo, de loura? E quem falou que essa piada não é uma piada machista? Quem nunca se viu numa situação em, sei lá, vocês são muito jovens, eu ia dar um exemplo que, em geral, dou na sala de aula de graduação e da pós-graduação, por exemplo, quando as mulheres feministas se tornam mães, elas entram em contradição na hora. Né? Porque assim, essa coisa que vai se naturalizando na experiência de ser mulher, que já que você vai ser mãe, você é 100% responsável por cuidado, só você sabe trocar fralda do neném, né? A gente se vê enredando num universo que é muito forte, né? Começa muito cedo e vai organizando muito a nossa ação no mundo também, sabe? Eu não sei se eu mais dou nó do que ajuda a entrar na discussão, mas eu acho que é um pouco isso, Giovana, um pouco isso, Amanda, né? Não é uma opinião exatamente, aliás, quando a gente fala, é o meu lugar de fala, ou essa é a minha opinião, essa piada é só uma brincadeira, né? Porque as piadas machistas, ou outros vão falando, ai, mimimi, essa vida tá muito chata, não pode mais fazer piada com ninguém quase. Bom, ocupar o espaço no mundo, reconhecendo que esse mundo é de diferença, né? É uma coisa muito séria, né? E fazer piada, pode me chamar de politicamente correta, mas tem coisas que a gente tem que parar de achar graça, né? Tem coisas que a gente precisa parar de achar graça. Enfim, tá acabando, né, Ana Tereza? Eu vou te interromper só pelo tempo mesmo, que nós já estouramos um pouquinho, mas o Maurício, eu conversei com ele, ele falou que ainda estava ok, mas a gente não gosta de extrapolar muito não, né? Tá certo, tá certo. Cumprir o horário aí. Eu vou colocar aqui no chat também o e-mail, como eu prometi, o site, que é o www.pucminas.br/Mundo PUC-Minas, que está bem interessante também, e o Instagram, que é o @na-PUC-Minas. Aí a gente pede para vocês seguirem lá também conosco. Professora, você quer fazer mais algum encerramento? Maurício quer dar mais alguma palavrinha para os meninos, para a gente poder encerrar? Eu quero agradecer muito, assim, achei muito legal, vocês colocaram questões muito legais, quero agradecer ao aprendizado, assim, o ambiente dos gamers, de fato, não é um ambiente natural para mim, sabe, Matheus? Agora eu vou ficar antenada com isso, vou conversar mais com o Rafael, muito legal esse encontro, obrigada a vocês. Obrigado, professora Luciana. Obrigada a você.
Professora, obrigada. Érica, Ana, mais uma vez. Amanhã nós estamos de novo aqui. A Luciana não deve estar com a gente, né? Mas obrigado pelo tempo disponível, pela forma de expor, né, o assunto de uma maneira tão leve, tão... até o seu tom de voz ele é agradável ao ouvido. Então, assim, eu aprendi bastante e sou muito grato a você por essa oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Maurício. Olha só, a Sara pediu para comentar a opinião dela, não estava conseguindo. Pediu para falar sobre as mulheres feministas buscarem lugares para expressarem sua opinião. É mais para produzir aliança, para produzir, sabe, rede. Essa luta que eu chamei mais cedo de inteligência coletiva, sabe, Sara? Mas se você quiser continuar, vai lá no Instagram do Grupo Nages e a gente, grupo.nages, GES, que a gente continua conversando. Muito obrigada, gente. Vocês são encantadores, encantadoras. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Obrigada aos alunos pela presença e até amanhã a gente se encontra novamente com outro tema. Muito obrigada, professora Luciana, pela exposição. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, Abraço. boa tarde. Tchau. Boa tarde.